No vídeo de hoje eu vou te revelar 11 hábitos que podem estar aí, agora, acabando com a sua vida, prejudicando você demais. E quanto antes você abrir os olhos, enxergar e remover esses hábitos da sua vida, melhor a sua vida ficará. Eu vou falar sobre tudo isso baseado na ciência mais atual, só que numa linguagem simples que todo mundo consegue entender. E esse é daqueles vídeos muito mão na massa, então bora falar do primeiro hábito que você deve remover o quanto antes da sua vida. E sempre que eu falo sobre esse hábito, eu lembro de uma aula que eu estava dando muitos anos atrás. Era uma aula sobre a tétrade sombria da personalidade. Existem 4 dimensões da personalidade humana que são chamadas de dimensões sombrias da personalidade e você vai entender por quê quando eu te falar o nome delas. Porque é, em primeiro lugar, a psicopatia, em segundo lugar, o narcisismo, em terceiro lugar, o sadismo e em quarto lugar, o maquiavelismo. O que acontece é que pessoas que pontuam alto, que têm um alto grau nessas dimensões da personalidade, costumam ser pessoas extremamente prejudiciais para outros seres humanos. Ou seja, são pessoas que prejudicam muito a vida de outras pessoas. E foi isso que eu falei durante essa aula, era isso que eu estava explicando. Eu estava explicando as consequências de seres humanos que têm um alto grau em uma ou mais dessas dimensões sombrias da personalidade. E aí, eu nunca esqueço porque uma aluna levantou a mão. Virou para mim e falou assim: professor, eu discordo disso aí. Eu acho que todas as pessoas, no fundo, são boas. Todas as pessoas merecem nosso carinho, merecem nossa empatia. Todas as pessoas merecem o nosso melhor, merecem o nosso respeito. Essas pessoas aí que têm um alto grau nessas coisas, não é culpa delas ser assim e nós temos que tratar todo mundo de uma boa maneira. Não importa se ela tem essas coisas sombrias aí da personalidade. Enfim, o bom de estar ali, naquele momento, na frente de uma turma de mais de 50 alunos, é que eu posso usar os próprios alunos para mostrar que aquela aluna estava errada. Então o que eu fiz foi falar para a turma toda. Eu falei: turma, levanta a mão para mim, por favor. Quem de vocês já foi prejudicado por alguém assim? Alguém que tem um alto grau de narcisismo, um alto grau de psicopatia, um alto grau de maquiavelismo ou um alto grau de sadismo. Às vezes, alguém que tem um elevado grau em várias dessas dimensões da personalidade. Eu perguntei: quem aí já foi prejudicado por alguém assim? E aí, gente, 2/3 ou mais das pessoas lá levantaram a mão. E eu virei para essa aluna, claro que de forma muito respeitosa, e disse: olha, eu entendo que isso que você disse como um ideal é algo muito bonito e pode ser interessante. Ou seja, você acreditar que todas as pessoas são boas, todas as pessoas são bacanas, todas as pessoas são merecedoras do seu melhor, do seu respeito, do seu carinho, da sua dedicação, é algo que pode ser muito bonito como um ideal, mas na prática isso é algo muito perigoso. Por quê? Porque no mundo existem coisas reais chamadas amor, respeito, carinho, tudo isso é real e nós temos que valorizar. No entanto, tão real quanto o amor, o carinho, o respeito, a empatia, a compaixão é o maquiavelismo, o sadismo, a psicopatia. E, portanto, no fim das contas, nós temos que olhar para o mundo de forma realista. E o fato é que existem seres humanos que são extremamente prejudiciais. E vocês não têm ideia, eu disse para a turma, da quantidade de pessoas que se aproximam de mim por conta daquilo que eu faço como profissional ou que me enviam mensagens nas redes sociais me falando sobre como a vida delas foi destruída por seres humanos desse tipo. Psicopatas, narcisistas, etc. Destruída e muitas vezes a pessoa não consegue nem se recuperar dessa destruição depois. E, portanto, você acreditar que todas as pessoas no fundo são boas e você tratar essas pessoas com extrema compaixão ao ponto de você se vulnerabilizar perante elas é algo muito perigoso, porque pode prejudicar demais a sua vida. E você deve estar se perguntando aí o que tudo isso tem a ver com os hábitos que você deve remover da sua vida o quanto antes. Então vamos lá. Eu quero te falar agora o primeiro hábito que você deve remover da sua vida o quanto antes. E para isso eu vou te dar um grande conselho. Não sangre em tanque de tubarões. Um querido amigo meu costuma falar isso. Não sangre em tanque de tubarões. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer isso que eu acabei de te falar. No mundo existem pessoas bacanas, merecedoras de respeito, carinho, amor, empatia e compaixão. Mas no mundo também tem gente canalha, mentirosa, traiçoeira, psicopata, narcisista e por aí vai. Esses são os tubarões que meu amigo quer dizer. A questão aqui, gente, é que, por um lado, a literatura científica é muito clara sobre a importância de você não esconder a sua vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis.
E não podemos ficar escondendo as nossas vulnerabilidades, especialmente das pessoas mais próximas a nós, porque isso faz muito mal. Você viver escondendo suas dores, escondendo suas fragilidades. É muito importante você ter seres humanos nos quais você pode confiar, expor as suas vulnerabilidades. Isso é importante para a sua saúde mental. Só que igualmente importante é você não sangrar em tanque de tubarões, ou seja, não expor as suas vulnerabilidades, não se vulnerabilizar, não abaixar a cabeça e se colocar numa posição onde você pode ser prejudicado por pessoas que no fundo são perigosas. Tome muito cuidado com quem você compartilha suas fragilidades, suas vulnerabilidades, porque tem gente que vai detestar te ver crescer e tem gente que vai adorar te ver se dar mal. Tem gente que, sempre que você se der bem e você compartilha com a pessoa, dói dentro dela ver você se dando bem. E eu não estou sendo aqui alegórico ou metafórico, eu estou sendo literal. Nós temos estudos científicos demonstrando que, quando uma pessoa invejosa vê você se dando bem, ocorre uma ativação no cérebro dela de circuitos associados à angústia da dor emocional. A mesma angústia de dor emocional que você sente quando leva um soco na cara ou quebra a perna. E essa mesma pessoa invejosa, quando vê você se dando mal, ocorre uma ativação no cérebro dela de circuitos associados à motivação. Então, quando eu falo não sangre em tanque de tubarões, é literalmente porque existem pessoas que se alimentam da tua fragilidade, existem pessoas que se alimentam das suas dores e que, no fim das contas, desejam ver você mal, se motivam por ver você em uma situação ruim. E, quando você está bem, são pessoas que, no fim das contas, sentem a angústia emocional da dor. E farão de tudo, portanto, para que você não esteja bem. Agirão muitas vezes pelas suas costas para que você não esteja bem. Nós precisamos, enquanto seres humanos, dessa maturidade emocional, de enxergar que algumas pessoas merecem sim nosso carinho e merecem nossa confiança, enquanto outras não. Não sangre em tanque de tubarões e tome cuidado com quem você compartilha suas vulnerabilidades, porque existe muita gente por aí que a melhor coisa que você faz perante essa pessoa é entregar o teu silêncio. Não compartilhe com essa pessoa seus planos, suas vitórias, não compartilhe com essas pessoas suas vulnerabilidades, suas dores e dificuldades, porque, no fim das contas, são pessoas que não estão no teu time, não estão do teu lado e muito pelo contrário. Se elas pertencerem a esse grupo de pessoas que têm um alto grau nessas 4 dimensões sombrias da personalidade, são pessoas que vão de fato se alimentar de ver você se dando mal. Tome cuidado com isso e elimine da sua vida o hábito de você ficar se abrindo ou se fragilizando, se vulnerabilizando perante pessoas que, no fim das contas, vão abusar disso para prejudicar a sua vida. E vamos agora ao segundo hábito que você deve remover o quanto antes da sua vida, se você deseja uma vida melhor. E enquanto o primeiro hábito tem relação com a sua vida emocional e as suas relações, este que eu vou falar agora tem relação com a sua saúde, a saúde do seu cérebro. E você precisa, o quanto antes, remover da sua vida o hábito de se expor à luz durante a noite. Luz artificial durante a noite. E junto com esse hábito que você deve remover, existe outro. Você tem que remover também o hábito de ficar no escuro durante o dia. Ou seja, pare de ficar em ambientes iluminados durante a noite e pare de ficar em ambientes escuros durante o dia. E para te demonstrar isso, eu quero falar sobre um estudo que foi publicado recentemente em uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, que é a revista Nature. Esse estudo investigou mais de 85 mil pessoas e ele encontrou uma associação entre exposição à luz e transtornos mentais, transtornos neuropsiquiátricos. Basicamente, o que os resultados do estudo demonstraram é que quanto mais você se expõe à luz no período da noite, maior é o seu risco de uma série de transtornos neuropsiquiátricos, como depressão, psicose, síndrome de estresse pós-traumático e comportamentos autodestrutivos. E, curiosamente, quanto maior é a sua exposição à luz durante o dia, menor é o seu risco de todos esses transtornos que eu acabei de falar. Então veja que isso é mais um estudo, tá, gente? Não é só esse, nós temos diversos, demonstrando que durante o dia você tem que evitar ao máximo ficar no escuro. Procure trabalhar em um ambiente que seja plenamente iluminado. Aliás, logo que você acordar,
uma das primeiras coisas que você deve fazer é se expor à luz natural. E não vale fazer isso dentro da janela de casa, tá? Não funciona. A iluminação fora da sua casa é muito maior. O objetivo é fazer com que luz entre nos seus olhos. Claro, você nunca deve olhar diretamente para o sol, senão você corre o risco de ficar cego. Mas é deixar luz entrar nos seus olhos logo pela manhã. Isso vai enviar um sinal por um circuito do seu cérebro, através do núcleo supraquiasmático, que vai se comunicar com diversos outros circuitos cerebrais e vai iniciar uma cascata de processos biológicos que vão fazer você se sentir melhor, se sentir mais motivado, sentir mais energia, mais disposição para viver. E a luz tem esse poder. É muito interessante porque nós temos estudos demonstrando que o mero fato de profissionais trabalharem frente à janela e, portanto, de forma muito iluminada, aumenta a produtividade dessas pessoas, a disposição delas e, curiosamente, melhora também o sono dessas pessoas à noite. Porque quando você se expõe à luz logo no comecinho do dia, você inicia uma espécie de timer no teu cérebro. E o que vai acontecer é que 12 a 14 horas depois dessa exposição à luz lá no começo do dia, o teu cérebro ele vai começar a secretar melatonina, que é um hormônio diretamente associado ao início do seu sono. Ou seja, você se expor à luz no começo do dia não apenas te dá mais energia, disposição, combate depressão e outros transtornos, mas também faz com que o teu sono no fim do dia seja melhor. A espécie humana, gente, é uma espécie diurna. E não vem com esse papo de eu funciono melhor à noite, você que vira madrugada. Por quê? Porque eu era assim também como você. E hoje que eu consegui regular o meu ciclo circadiano, que são os ritmos biológicos do corpo nas 24 horas do dia, eu sou muito mais produtivo do que quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu tenho 40 anos de idade e sou mais produtivo do que quando eu tinha 20 e poucos. Vê se faz sentido uma coisa dessa. Sendo que lá com 20 e poucos eu tinha os hormônios da juventude, né, para me ajudar. A questão aqui é que quando você obedece os ritmos biológicos do seu corpo, isso faz com que teu corpo funcione melhor. E o ser humano é um ser diurno. Isso não significa que todo mundo deve acordar às 5 horas da manhã, como vivem falando por aí, tá? Algumas pessoas vão ter um cronótipo, isso é genético, tá? O cronótipo é o teu jeito, o teu corpo, a configuração biológica do teu corpo em relação às 24 horas do dia. Algumas pessoas terão um cronótipo que para elas é bom acordar às 5 horas da manhã. Outras vão ter um cronótipo que para elas é um pouquinho depois. O que eu posso te garantir é que para ninguém acordar depois das 9, 10 horas da manhã é bom. Ponto final. Então você tem que descobrir qual é o teu. Com meus alunos, geralmente o que eu faço é ensinar para eles como que eles verificam o cronótipo deles. Eu ensino uma série de técnicas, não tenho tempo de fazer aqui nesse vídeo isso, mas saiba que durante o dia, você tem que estar em vigília, como diz a ciência. Você tem que estar desperto, acordado. E durante a noite, dormindo. E é claro que existem pessoas que são obrigadas a trabalhar no período da noite. E nós, enquanto sociedade, temos que ser muito gratos a essas pessoas. Porque saiba, o fato dessas pessoas trabalharem no período da noite traz prejuízos para a saúde delas, sim, que são muito bem documentados pela ciência. Com meus alunos que trabalham no período noturno, o que eu tento fazer é aplicar algumas técnicas específicas para tentar diminuir esses riscos, diminuir esses problemas. Mas assim, 100% é impossível. O ideal, é claro, é que você durante o dia esteja acordado e durante a noite esteja dormindo. E regularidade é muito importante. Então, a pessoa que vai ter mais prejuízo na saúde é aquela pessoa que 2 vezes por semana ela trabalha à noite e o resto ela trabalha no período do dia. Para esse tipo de pessoa, o prejuízo é o maior de todos, porque ela não tem regularidade. E regularidade é uma das coisas mais importantes. Quando a gente fala sobre equilíbrio biológico do ciclo circadiano, o que estamos falando não é apenas sobre o sono, apesar do sono ser uma peça-chave, mas é sobre todos os ritmos biológicos nas 24 horas do dia. E, portanto, é você ter rotina. Hora para comer, hora para acordar, hora para ir para academia, hora para trabalhar, para produzir, hora para dar uma relaxada, hora para dormir. E você repetir mais ou menos os mesmos horários todos os dias. Sempre nessas horas aparece alguém que fala, eu odeio rotina. Se você odeia a rotina dessa forma, você odeia a saúde. Essa que é a realidade. Estou sendo bem direto e transparente aqui com você, novamente, porque eu falava esse tipo de coisa. E hoje, que sou mais maduro, eu vejo que quando eu falava lá no passado que eu funciono melhor na madrugada, eu odeio rotina, na verdade o que eu estava fazendo é um auto-engano, é mentindo para mim mesmo para que eu não tivesse que mudar essa situação. E no momento que eu mudei isso, tudo na minha vida melhorou. Meu equilíbrio emocional melhorou, meu sono melhorou, minha disposição melhorou, enfim. Hoje eu sou uma pessoa com uma disposição e energia muito
muito maior, como eu disse, do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, e uma das principais razões foi justamente esse equilíbrio circadiano. Então, o segundo hábito que você deve remover o quanto antes da sua vida é você ficar no escuro durante o dia e você se expor à luz durante a noite. Eu prometo para você que se você fizer isso por um mês, todos os dias, você vai ver significativa melhora no teu sono, na tua qualidade de vida, na tua libido, porque as pessoas não percebem que o sono e os ritmos biológicos nas 24 horas do dia, o ciclo circadiano, tem direta relação com a tua disposição, energia e com a tua libido também, teu desejo sexual. Tem um estudo científico recente que ele demonstrou que para cada hora adicional que uma mulher dorme, aumenta em 14% a chance dela ter uma relação íntima com o parceiro no dia seguinte. Por quê? Porque a libido aumenta quando você dorme bem. E, portanto, cuide dos teus ritmos biológicos nas 24 horas do dia como se fossem a coisa mais importante da sua vida, porque de fato são. E quando você começar a cuidar disso, você vai ver tudo na sua vida efetivamente melhorar. E eu sei que tem gente que não consegue fazer isso por necessidade. Eu sei. E o que eu te digo é que o que essas pessoas não precisam é dessas coisas aparentemente motivadoras que dizem por aí, do tipo, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam. É claro que tem gente que tem a necessidade de virar madrugada, de dormir pouco, de viver uma vida desequilibrada. E essas pessoas precisam, no fim das contas, de oportunidade para viverem de forma saudável, para conseguirem, inclusive, aflorar o seu pleno potencial. Porque quando você vive nesse desequilíbrio, saiba, você não está em 100% do que você é capaz em termos de produtividade, em termos de tudo que você pode entregar para os outros e para si mesmo. Quanto antes você puder colocar no horizonte do teu futuro planejamento para que você consiga conquistar esse equilíbrio, melhor. Eu sei disso porque durante muitos anos da minha vida eu tive que viver no desequilíbrio por necessidade. Eu tinha boleto para pagar, eu tinha necessidade, portanto, de dormir super tarde e acordar super cedo, para estudar, para trabalhar tudo junto. Só que, claro, você precisa ter no horizonte dos teus planos algum caminho de saída disso, que é para saber mais ou menos quando você vai poder começar a colocar esse equilíbrio, porque, repito, vai melhorar tudo na sua vida. E se você chegou até aqui, é porque autoconhecimento é interessante para você. E é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te ensino como o cérebro, a mente, as emoções e os hábitos humanos funcionam de acordo com a ciência mais atual, só que numa linguagem simples que todo mundo consegue entender. E se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um gesto que não vai te custar nada, 2 segundos da tua vida, que é tocar no botão de inscrição e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente demais, faz com que os vídeos consigam chegar a cada vez mais pessoas, é graças a isso que passamos dos 3 milhões de inscritos aqui no canal. Então, só se você puder e só se você quiser se inscrever aqui no canal, eu agradeço demais e a minha equipe agradece também. E se você já for inscrito, toca no sininho ao lado do botão de inscrições e ativa as notificações do canal para você ser avisado quando nós postarmos um vídeo novo. A gente não posta demais, gente. São vídeos longos, densos, exigem estudo, então não vou ficar te incomodando, mas também ajuda demais a gente. E já que você vai se inscrever e vai ativar as notificações, deixa também um joinha, aperta o botão de curtir, que isso ajuda a gente demais, se você puder e se você quiser. Mas bora voltar para o tema do nosso vídeo. E vamos ao terceiro hábito que você deve remover o quanto antes da sua vida, e ele tá bem na linha do primeiro. É o hábito de você usar a cafeína do jeito errado. Cafeína, como você sabe, é um estimulante. O veículo da cafeína mais conhecido de todos nós é o café. Vários chás também possuem cafeína, como chá verde, chá preto, chá mate. Todos eles são bastante ricos em cafeína. Muita gente busca a cafeína em energéticos, por exemplo. No fim das contas, a cafeína é o estimulante mais utilizado do mundo. E a questão aqui, gente, é que a cafeína pode ser um baita de um aliado da sua produtividade, do seu bem-estar, quando usada da maneira correta. O problema é que a maioria das pessoas usa a cafeína do jeito errado. Por exemplo, muita gente faz o quê? Muita gente vive uma vida desequilibrada, dorme mal. Como dorme mal, a pessoa acorda meio zumbi e a primeira coisa que ela faz é botar um café para dentro para ver se ela desperta. E aí o que essa pessoa faz é viver numa montanha russa. Então ela acorda lá embaixo, zumbi, aí ela pega e toma um café, aí ela dá uma melhoradinha, aí daqui a pouco ela volta a ficar pior de novo, aí mais café. E ela fica nesse ciclo de montanha russa. Ela nunca tá bem, ela toma café para funcionar. Ou seja, sem o café a pessoa é um zumbi. Com o café a pessoa é ok. E esse é o jeito errado de você usar a cafeína. Seja no café, no chá, no energético, ou seja lá o que for, tá? A cafeína ela tem que te tirar do bom e te levar para melhor.
Se você é zumbi sem cafeína e com a cafeína você fica ok, já tem um problema, já tem um erro aí. Uma das melhores coisas que você pode fazer é dar uma resetada no sistema do teu cérebro que interage com a cafeína. E a melhor maneira de fazer isso é ficar uma semana, 2 semanas com zero cafeína, zero. E vários de vocês vão falar assim, mas se eu fizer isso eu fico com dor de cabeça. Isso já é um sinal de que você ingere cafeína demais. Porque isso é abstinência. Isso é teu corpo dizendo que precisa daquilo para funcionar bem, senão você sente dor de cabeça. Cafeína do jeito certo é quando você não toma um dia e você não sente dor de cabeça. É um dos melhores jeitos de você medir se você está tomando cafeína de um jeito que é saudável. É você avaliar se quando você está sem, você sente essa dor de cabeça. Se por acaso você sente essa dor de cabeça, o que eu te digo é, aguenta. Fica 1 semana, 2 sem. No primeiro dia vai doer, talvez no segundo, já no terceiro para de doer a cabeça. Você vai ver que você vai ficar bem arrastado, então é bom você fazer isso, sei lá, num feriado. Começa no feriado, nesses feriados prolongados de 4 dias. Começa no dia anterior, porque aí você passa os piores dias mais arrastado ali durante o feriado e depois você já começa a se sentir melhor, porque teu cérebro começa a funcionar normalmente. E aí, conforme você percebeu que o teu cérebro resetou, que teu cérebro, ele, portanto, não está mais adaptado àquele nível de cafeína, você pode reintroduzir a cafeína aos pouquinhos. Por exemplo, 1 pequena xícara de café por dia. Toma 1 pequena xícara de café por dia. E no fim das contas, gente, tome cuidado, mais do que 3 xícaras de café por dia, já começa a ser bastante exagerado. É claro que tem pessoas que, por genética, metabolizam a cafeína de forma muito veloz. E essas pessoas, em geral, não têm grandes prejuízos se elas tomarem uma quantidade um pouco maior. Mas cafeína é algo que você precisa tomar com moderação, porque o maior benefício da cafeína, ele está em pequenas doses todos os dias. Isso, inclusive, faz com que haja uma coisa que a ciência chama de upregulation dos receptores de dopamina do circuito dopaminérgico do cérebro. Eu já falei sobre circuito dopaminérgico em vários outros vídeos aqui, então não vou mergulhar nesse tema, mas essencialmente o circuito dopaminérgico está envolvido, entre vários processos, ele está envolvido na motivação, na energia, no foco que você tem para perseguir seus objetivos. E o que a cafeína em baixa dose todos os dias pode fazer é aumentar a eficiência dos receptores de dopamina no seu cérebro e, portanto, fazer com que você seja naturalmente mais motivado, naturalmente com mais energia, disposição e foco para perseguir seus objetivos. Qual o problema? O problema é que as pessoas ingerem cafeína demais e aí o efeito é oposto. No fim das contas, quando você ingere cafeína demais, cafeína por ser um estimulante, quando você ingere cafeína demais, você pode ter ansiedade. Muita gente, aluno meu, vira e fala, Pedro, eu sou muito ansioso, eu passo o dia ansioso. E eu digo para a pessoa, corta pela metade ou então zera cafeína durante alguns dias e vê o que acontece. E, gente, é impressionante. Uma parte considerável dessas pessoas vira e fala, cara, minha ansiedade melhorou. Porque essa ansiedade era um sintoma de excesso de estimulante, no caso, cafeína. Outra coisa que é importante você perceber é que quando você ingere cafeína demais, você tem um pico muito grande dessa energia que a cafeína aparentemente te dá, apesar de que não é bem assim que a cafeína funciona, mas enfim, eu falo disso daqui a pouco. A questão é que sempre que você ingere demais um estimulante, você depois tem um efeito que é chamado de crash. Ou seja, você tem uma disposição aumentada, mas depois derruba. E aí você tem aquele bode que você fica parecendo um zumbi. E é daí que vem essa montanha-russa que muita gente vive. Então toma cuidado para você não ingerir cafeína dessa forma. Com meus alunos, uma das coisas que eu faço é detalhar isso, né? Dosagem, como é que faz. Dependendo da tua personalidade, da tua individualidade, cafeína pode ou não ser boa para você. Mas de maneira geral aqui, como eu não tenho tempo para mergulhar nisso, como tenho com meus alunos, a regra geral que eu te digo é 1 a 3 xícaras de café é relativamente seguro. Algumas pessoas são muito sensíveis à cafeína, então tome cuidado com o horário especialmente, tá? O que eu recomendo para todas as pessoas é não tome cafeína depois da 1 da tarde. Talvez, dependendo de se você é uma pessoa que metaboliza melhor a cafeína, você pode esticar ali para as 2 horas da tarde, 3, mas em geral, como régua geral para as pessoas, eu digo 1 da tarde. E você vai ver que o teu sono vai melhorar. Por quê? Teu corpo demora para eliminar a cafeína, para metabolizar completamente. Se você toma cafeína às 5 horas da tarde, ou como muita gente faz, que dói o meu coração como neurocientista, ver a pessoa num jantar 10h30 da noite tomando um cafezinho depois de comer. Tem amigos meus que faziam isso, eu enchi tanto o saco que eles pararam de fazer. Inclusive, se eles assistirem esse vídeo, eles vão fazer piada depois quando a gente for jantar, porque eles pararam de fazer isso. Porque, gente, destrói o seu sono. Não é que
dá uma prejudicadinha. Destrói o seu sono você ingerir cafeína no horário errado. Toma cuidado com isso. E aí você pode falar, não, mas eu tomo cafeína à noite e eu durmo muito bem. Pois é, se eu te levar lá no laboratório e eu fizer uma polissonografia com uma eletroencefalografia olhando as ondas cerebrais, eu te mostro que o teu sono está ruim. Talvez você tenha acostumado a viver num estado meio zumbi, e tem gente que acostuma de fato. Mas a dica prática que eu te dou aqui é essa. Interrompa o consumo de cafeína por volta ali da 1h da tarde. Se você é uma pessoa que tem problema de sono, ou você que não consegue começar a dormir porque tua cabeça fica acelerada, ou você que acorda de repente no meio da madrugada e não consegue voltar a dormir, interrompe até antes. Interrompe meio-dia, interrompe 11 horas e considera, dependendo da tua sensibilidade, cortar completamente. Pessoas muito sensíveis à cafeína, que demoram demais para metabolizar, elas se beneficiam quando elas simplesmente cortam de fato. E aí o teu sono significativamente melhora. Se você multiplicar isso, porque não é somar, essas coisas se multiplicam, multiplica isso com o hábito número 2 que eu te falei, nossa, você vai ver o ganho que você vai ter de qualidade de vida, de disposição, de energia, de sono, de libido e tudo mais. A questão é, para você fazer isso, você precisa regular teu cérebro. E se você está acostumado com elevadas doses de cafeína, você vai ter que aguentar alguns dias que vão ser ruins, ponto final. Vai ter dor de cabeça, vai ter mal-estar. Segura a bronca, aguenta alguns dias de desconforto, fica uma semaninha ou duas sem tomar cafeína, reintroduz aos poucos e mantém uma dose que é pequena. E não cai nessa besteira de achar que a cafeína, ela simplesmente faz com que você ganhe energia, porque não é assim que ela funciona. Se você quiser entender melhor o funcionamento da cafeína, eu vou deixar um vídeo aqui para você chamado É Por Isso Que Você Vive Cansado. Inclusive, recomendo demais que você assista porque ele complementa muito do que eu acabei de falar aqui. E vamos agora ao quarto hábito que você deve remover o quanto antes da sua vida. É o hábito de você usar prazeres como fuga. Podemos até pegar o trem do último hábito. Tem gente que usa café, cafeína, ou energético, ou chá que tem cafeína, como fuga de uma vida desequilibrada. Tem gente que usa bebida alcoólica como fuga de uma vida estressante. Tem gente que usa drogas e outras substâncias pelo mesmo motivo. Tem gente que faz isso na alimentação, comendo doces, por exemplo, junk food e por aí vai. Muita gente usa prazeres como fuga. E esse é um hábito péssimo, porque no fim das contas esse hábito acaba te escravizando a esses prazeres. Eu não estou aqui demonizando e criticando prazeres. É óbvio que é importante na vida nós termos prazeres, fazermos coisas que são prazerosas para nós. O problema é quando você utiliza esses prazeres como uma fuga, porque não adianta você ficar fugindo quando as ameaças estão aí dentro de você. Nenhuma fuga vai te ajudar a escapar quando as ameaças estão aí dentro de você. No fim das contas, quando a vida te dá pedrada, você tropeça, cai, se machuca, a melhor coisa que você faz é encarar de frente aquilo que está te machucando. Quando são dores emocionais dentro de você, é encarar isso tudo de frente. Claro que você pode ter ajuda profissional para isso também, mas essencialmente ficar fugindo é uma das piores coisas que você faz. E essa fuga específica, que é a fuga nos prazeres, tem gente que às vezes faz isso no jogo de azar, ou no videogame, ou seja lá o que for. Tem gente que foge nas relações, usa os prazeres efêmeros das relações românticas, amorosas para isso. Não dá certo, gente. É um péssimo hábito para sua vida que vai acabar te escravizando a seja lá qual for esse prazer que você está utilizando como fuga. O prazer, lembra do que eu te falei do café, tá? É a mesma régua. Se você bebe café, o café tem que levar você de bom para melhor. Os prazeres da tua vida têm que levar você de bom para melhor. Se a tua vida está horrível e você usa um prazer como fuga para ficar menos horrível, o que vai acontecer é que depois disso vai ficar mais horrível ainda. O sistema que regula motivação e prazer no nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito capciosa nesse sentido, então tome cuidado para você não utilizar prazeres como fuga, porque isso só está prejudicando a sua vida. Lembre-se, a vida ela precisa ser livre. E os prazeres precisam ser libertadores. E quando você usa prazeres como fuga, eles são, na verdade, aprisionadores. Eles estão te escravizando e te aprisionando. Não faça isso. Aliás, eu falei recentemente em outro vídeo aqui do canal sobre essa questão da fuga. Sobre as pessoas que vivem fugindo de si mesmas através, muitas vezes, desse tipo de prazer. Tentando tapar os buracos emocionais que elas têm dentro delas através desses prazeres. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui para você assistir a esse vídeo. Um vídeo onde eu falo sobre duras verdades que ninguém quer ouvir. E uma delas eu já te falei, que é essa. As pessoas não querem ouvir. Para de ficar fugindo nos teus prazeres, tá? E aí eu faço um adendo a esse hábito de fuga nos prazeres, que é o seguinte: para de achar que só porque algo é prazeroso e você gosta, isso é bom para você.
porque isso é uma coisa muito perigosa. Veja só, tem gente que quando eu falo para a pessoa que a bebida alcoólica ela é péssima para a sua saúde e que não existe uma dose de bebida alcoólica que ela é boa para você, não existe isso. Esse papo de que uma taça de vinho por dia faz bem, isso é mentira. É coisa de gente que não leu a literatura científica nos últimos 30 anos. E quando eu falo isso para as pessoas, tem gente que se ofende, tem gente que até me agride verbalmente, porque a pessoa gosta da bebida alcoólica, ela tem prazer com aquilo. E o que muita gente faz, e Nietzsche já dizia isso, tá? O que muita gente faz é transformar os seus desejos em virtudes. A pessoa precisa sentir dentro dela que aquilo que ela deseja, aquilo que dá prazer a ela é algo bom, é algo admirável. Isso nem sempre é verdade, gente. Meu prato predileto, aliás, minha refeição predileta, eu falo aqui para você abertamente como falo para os meus alunos, é um espaguete alla carbonara junto com um bom vinho Pinot Noir. É a refeição que eu mais tenho prazer na minha vida. E veja só, apesar disso, eu admito que a bebida alcoólica ela é prejudicial. Eu não preciso, porque tenho prazer com isso, dizer que isso é necessariamente bom, faz bem para mim e por aí vai. Eu gosto de muitos doces que não são bons para a saúde, eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer, eu gosto de uma série de coisas que não necessariamente são boas para a saúde. Mas eu tenho consciência de que não são. E isso me traz, claro, a consciência de ter uma mínima moderação, de não fazer disso um hábito constante na minha vida. Então toma cuidado para você não transformar os seus desejos e prazeres em virtudes, porque muitos dos seus desejos e prazeres são coisas que te fazem mal e você precisa admitir isso. E eu expando essa ideia, inclusive, para as relações. Não é porque você ama alguém ou porque você deseja um ser humano, porque seus afetos acreditam que aquela pessoa é a pessoa para você, que necessariamente essa pessoa é boa para você. Que necessariamente essa relação é uma relação que está te engrandecendo. Pelo contrário, você provavelmente já viveu ou vai viver, se você é jovem aí, uma relação com uma pessoa que você deseja e ama demais e não necessariamente essa relação é boa para você. E um dos gestos mais difíceis é você reconhecer isso e saber dizer adeus, mesmo desejando e amando, porque você percebe que aquilo não é bom para você. Isso é um gesto de maturidade emocional. E aí, quando eu falo sobre o café é o do tipo de coisa que a pessoa gosta, ela tem prazer com ele. A questão é, não é porque você gosta e tem prazer que o jeito que você está utilizando é bom para você. Saiba admitir que está te fazendo mal e saiba fazer do jeito certo. No caso do café, o bacana é que, na dose correta, ele de fato pode trazer benefícios para você. No caso do álcool, a coisa não é bem assim, então o ideal é você evitar e fazer do álcool uma exceção e não uma regra na sua vida. E vamos ao quinto hábito que você deve remover da sua vida o quanto antes. E é o hábito de tratar autoconhecimento como um acessório trivial na sua vida. A questão aqui, gente, é que se você chegou até aqui nesse vídeo é porque autoconhecimento é interessante para você. Foi o que eu falei até agora, foi sobre autoconhecimento. Falei sobre o seu cérebro, falei sobre suas relações, falei sobre sua saúde, falei sobre sua motivação, sobre a sua disposição perante a vida. E veja só, em alguns minutos você já aprendeu muita coisa sobre você mesmo que talvez você não sabia. A questão aqui é que autoconhecimento precisa ser tratado como algo central na sua vida. Autoconhecimento não pode ser algo periférico, algo que é acessório. É curioso e triste ver que muita gente investe tempo, dinheiro, investe demais de si mesmo em desenvolver uma competência profissional, por exemplo, mas quase nada, ou nada, na verdade, em autoconhecimento. Tudo bem, aqui o canal Neurovox é incrível para você desenvolver o seu autoconhecimento. Temos vídeos que são, de fato, de uma profundidade maior do que a média que você vê por aí. Mas eu espero que isso não pare por aqui. Eu espero que você invista de verdade, invista tempo, energia, recurso em autoconhecimento para você desenvolver aquilo que é mais importante, que é o domínio sobre você mesmo. Porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano, somos nós mesmos. Sempre nessas horas eu lembro da frase que você já deve ter me ouvido falar aqui no canal, se você é velho de guerra aqui, da frase do grande Khalil Gibran, quando ele diz: Deus disse, ame o seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Muitas vezes nosso maior inimigo não é outro ser humano, somos nós mesmos. Observe a quantidade de armadilhas que existem aí dentro de você, prejudicando demais a sua vida. Seja a montanha-russa emocional que você vive, que te leva do céu ao inferno das emoções e você não consegue ter estabilidade para viver a vida que você gostaria, seja pessoal, nas suas relações, na sua relação com você mesmo ou profissionalmente.
procrastinação que vive como uma inquilina do avesso que te cobra em vez de te pagar, seja você que não consegue começar um novo hábito ou você que começa, mas não consegue manter constância, falta de foco que virou moda nos dias de hoje, ninguém consegue prestar atenção a nada e se dedicar a nada. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo aqui, compartilhando tua atenção com várias outras coisas, fazendo outras coisas. Quando foi a última vez que você se dedicou ou a um vídeo, ou a uma aula, ou a um livro, de verdade, por algumas horas, mergulhando naquilo? É uma epidemia de falta de foco e não é à toa que as pessoas vivem hoje com outro problema, que é esquecimento constante. As pessoas não lembram das coisas nem daquilo que elas estudam e aprendem. Por quê? Porque quando você não foca, você não vai lembrar. E outra, o mundo de hoje bombardeia o nosso cérebro com uma quantidade de informações que o nosso cérebro simplesmente não consegue lidar. E aí a gente levanta para buscar alguma coisa na cozinha, quando chega lá já esqueceu o que foi fazer. Aí você volta para refazer o trajeto para ver se você vai lembrar. E acha isso normal. Todo mundo vivendo com pressa, tudo é urgente, tudo é para ontem. Um parágrafo de 10 linhas é um textão. Um vídeo de 5 minutos é longo demais. Imagina então horas dedicadas a um curso, dezenas de horas dedicadas a uma formação. Um livro de 500 páginas, aí não, né? O que as pessoas querem é resumo do ChatGPT. As pessoas estão delegando o cérebro delas para ChatGPT. Eu vi uma notícia outro dia que eu dei risada. Uma notícia dizendo assim, a inteligência artificial será o segundo cérebro humano. Aí eu pensei assim, cara, as pessoas não usam nem o primeiro direito, não entendem nem sobre o primeiro cérebro, que elas estão querendo um segundo. E o que tem muita gente por aí fazendo é delegando o seu cérebro para o ChatGPT e, portanto, encolhendo ainda mais o seu próprio intelecto. E sabe quem vai dominar o mundo a partir de agora? São pessoas que, de fato, são profundas, são pessoas que, de fato, investem em autoconhecimento de verdade, dedicam, tanto quanto elas dedicam para trabalho, tanto quanto elas dedicam para aquilo que é de mais importante, dedicam a estudar a si mesmas, a buscar conhecimento sólido para dominar a si mesma. Porque no fim das contas, gente, se você não domina a si mesmo, a si mesma, como é que você espera que você seja um bom profissional, um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe? Se você não entende sobre o seu cérebro, que é o primeiro passo do autoconhecimento, e se você não entende sobre a relação do seu cérebro com o cérebro dos outros, que é o segundo passo do autoconhecimento, como é que você espera ter bons resultados, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional? É absurdo isso. Você passa anos estudando uma profissão para usar as ferramentas da sua profissão, sejam elas quais forem. Se você é designer, você vai estudar Photoshop, InDesign, você vai estudar Adobe Illustrator, Figma, sei lá o quê. Se você é programador, você vai estudar a linguagem de programação e você mergulha e por aí vai. Por que você acha que você não tem que dedicar a mesma energia, os mesmos recursos, dedicar-se inteiramente também a entender você, sendo que você é muito mais complicado do que qualquer tipo de programação aí que você aprende. Isso eu posso te garantir. Você, tuas emoções, teu cérebro, as engrenagens que fazem você ser do jeito que você é, tua personalidade, teu perfil emocional, tuas tomadas de decisão, teus hábitos, teus comportamentos. Isso é muito mais complicado do que a tua profissão, eu posso te garantir. E qual é o sentido de você dedicar mais tempo, energia e recurso à tua profissão do que você dedica a entender as engrenagens de si mesmo, de si mesma e das outras pessoas? Porque tudo é feito em relação na sociedade humana, claro. Não tem cabimento isso. Em grande medida, claro, não é tanto culpa sua porque você não aprendeu isso na escola, mas é sim responsabilidade sua, por sua própria conta e risco, correr atrás disso. Afinal de contas, se você não correr atrás disso, se você não investir de fato em autoconhecimento, como é que você espera que você tenha os resultados que você quer, que você transforme a sua vida e que você conquiste a vida que você deseja, que no fundo você sabe que merece? É meio absurdo isso. E qual é a grande razão disso? As pessoas tratam o autoconhecimento como acessório. Você assiste alguns videozinhos ali, aqui, e você acha que é isso. Você acha que é isso, pronto. Tô cuidando do meu autoconhecimento porque eu assisto um vídeo no YouTube por semana. Você estaria desenvolvendo bem a tua carreira se você estivesse assistindo só um videozinho por semana? Não. Aliás, se você está fazendo isso na tua carreira, toma cuidado, porque você não está. Você precisa se dedicar. Autoconhecimento não pode ser um acessório, tem que ser central na sua vida. Tratado com a seriedade, com o investimento de si, do seu tempo e dos seus recursos, o mesmo investimento que você dedica às coisas mais importantes da sua vida, porque nada, na verdade, é mais importante do que você ter uma boa relação com você mesmo, com as outras pessoas, do que você dominar a si mesmo e parar de cair nessas armadilhas que o teu cérebro coloca pelo teu caminho e você não sabe por que está acontecendo. Por quê? Porque te falta autoconhecimento. Foi pensando nisso que eu criei a Jornada do Autoconhecimento. É um evento gratuito, 100% gratuito, de 4 aulas ao vivo junto comigo. Porque a grande questão é essa. Nos vídeos aqui do canal, tudo bem, os vídeos são interessantes, só que os vídeos eles são independentes um do outro. Porque eu preciso fazer um vídeo aqui que seja bom para você que chegou agora no canal e bom para o cara que está aqui há 7 anos. Então,
Para você assistir este vídeo que você está assistindo agora, você não precisava ter assistido o outro. Isso é muito bom para quem é novo aqui, mas isso é muito ruim no sentido de profundidade, porque aqui eu não tenho continuidade, como eu tenho com meus alunos, por exemplo. Então o que eu faço é periodicamente fazer alguns eventos gratuitos. E há mais de 2 anos eu não realizo a Jornada do Autoconhecimento, que é um evento inteiramente dedicado a ensinar você a ciência do autoconhecimento para você entender seu cérebro e mudar sua vida com ferramentas práticas e validadas pela ciência mais atual. E, portanto, resolvi trazer uma nova versão, mais de 2 anos depois da Jornada do Autoconhecimento, porque eu acho que o momento pede. Eu acho que nós estamos num momento de uma crise interna. As pessoas estão numa espécie de lockdown interno. Eu chamo de pandemia emocional nos dias de hoje. Não sei se você já sentiu isso, mas se você chegou até aqui nesse vídeo, você já deve ter sentido. Cara, parece que as coisas estão esquisitas emocionalmente. Parece que está estranho o mundo e você deve estar sentindo essa estranheza com você mesmo. Isso me fez trazer a Jornada do Autoconhecimento de volta, um evento, repito, gratuito, de 4 aulas ao vivo junto comigo, para eu te ensinar a ciência mais atual com continuidade, uma aula seguindo a outra para a gente conseguir se aprofundar muito mais do que eu consigo aqui em um vídeo no canal Neurovox aqui no YouTube, a despeito dos vídeos de fato serem vídeos bastante profundos. Mas a questão aqui é que as aulas da jornada, elas saem do ar quando a jornada acaba. E a Jornada do Autoconhecimento de 2024 acontecerá do dia 4 de junho até o dia 9 de junho. É terça, quarta, quinta e domingo. Uma semaninha para você se dedicar de verdade ao autoconhecimento. Se você está chegando aqui e já é julho ou para frente de 2024, então todos os conteúdos já saíram do ar. Não perde tempo se você quer participar, portanto, eu vou deixar um link aí embaixo, fixado no topo dos comentários, é o primeiro comentário de todos, e eu vou deixar esse mesmo link na descrição do vídeo. Toca nesse link, vai lá para a página de inscrição, cadastra teu melhor e-mail com cuidado para digitar certinho, e aí você vai para uma página de confirmação onde tem um vídeo que você precisa assistir. E não esquece nessa página de confirmação de entrar no grupo de WhatsApp da jornada. Alguns conteúdos da jornada vão só no seu e-mail cadastrado, outros vão só no grupo de WhatsApp. É importante você estar presente e antenado aos dois. Por exemplo, vou enviar o seu primeiro presente pouco tempo depois de você entrar lá no grupo de WhatsApp. Alguns dias depois eu vou enviar o seu primeiro presente da jornada, que é um guia prático de autoconhecimento chamado Blindagem Emocional. Pequenos hábitos, grandes mudanças. Esse é o primeiro de muitos presentes que você terá e de muitos conteúdos importantes, mas o conteúdo mais importante da jornada é, de fato, você estar comigo assistindo às aulas. Serão aulas transformadoras e o que eu posso te garantir é que vai ter você antes da jornada e você depois. Autoconhecimento, gente, é liberdade. Autoconhecimento permite que você consiga encontrar dentro de você a melhor versão de si mesmo. E eu não estou falando de um jeito piegas, de um jeito, sabe, dessa motivação barata que tem por aí. Eu estou falando de um jeito concreto, baseado em ciência de fato. Você consegue entender suas fragilidades e corrigi-las, você consegue capitalizar em cima das suas forças. Isso vai melhorar sua relação com você mesmo, sua autoestima, sua autoconfiança. Vai melhorar. Se você é uma pessoa tímida, vai te ajudar com essa timidez. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de impor respeito e falar não, vai te ajudar. Se você é uma pessoa que é o contrário, que é extremamente combativa e acaba afastando as outras pessoas, vai te ajudar também. Vai te ajudar nas tuas relações. Seja você que é solteiro e quer ser uma pessoa mais sedutora, ou você que já está numa relação romântica, seja um casamento ou namoro, e quer fortalecer cada vez mais esses laços. Vai ajudar você na sua vida profissional, porque pode ter certeza que um dos grandes diferenciais que existem profissionalmente é você dominar autoconhecimento de fato. É isso que vai fazer com que você desenvolva as competências que efetivamente vão trazer diferencial para a sua carreira. Até porque, se você consegue ter um bom autoconhecimento, você consegue se relacionar melhor com as pessoas, se comunicar melhor com as pessoas. Isso te torna mais eficiente em todas as esferas, em todas as arenas da vida. É isso que eu vou te trazer na jornada do autoconhecimento, de forma muito prática, com essa linguagem simples aqui que você já conhece. Então fica o convite para você participar, só não deixa para depois, porque senão os conteúdos serão tirados do ar. O link está aí no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo. E eu repito aqui, o 5º hábito que você deve eliminar da sua vida para que a sua vida melhore é tratar autoconhecimento como se fosse um acessório. Para de achar que é assistir um videozinho por semana, para de achar que é ler um livro esporadicamente, para de achar que é estar lá na rede social e seguir um ou outro professor ou alguém que faz o que eu faço, que é isso que é investir em autoconhecimento. Isso é tratar autoconhecimento como acessório. Você precisa tratar autoconhecimento como algo central. Quando foi o último investimento verdadeiro de si
que você fez. Não estou falando só de dinheiro, mas também, tá? Mas investimento de tempo, investimento verdadeiro de si mesmo, para você dedicar muitas horas para você efetivamente desenvolver uma área do seu autoconhecimento. Quando foi a última vez que você fez isso? E, infelizmente, na correria do dia a dia, a maior parte das pessoas trata o autoconhecimento de forma periférica, quando não, ignora de fato, né? Na verdade, a grande maioria ignora completamente. Mas se você está aqui, algum valor ao autoconhecimento você dá. Mas estatisticamente eu aposto que você é uma pessoa que tem tratado o autoconhecimento como periférico. E um bom passo para você tratar o autoconhecimento como algo central é estar comigo nas aulas da Jornada do Autoconhecimento, que são aulas muito mais profundas do que um vídeo como esse aqui, uma aula seguindo a outra e, portanto, um nível de profundidade e continuidade muito maior do que você vê na maior parte da internet. Fica o convite para você. E vamos ao 6º hábito que você deve remover da sua vida o quanto antes, se você deseja uma vida melhor. É o hábito de não falar não. É o hábito de não saber impor limites e falar não. Muita gente por aí tem uma séria dificuldade de desenhar a linha do respeito e falar: daqui você não passa. E, gente, esse é um hábito muito autodestrutivo. Porque, como eu disse no início do vídeo, existem pessoas no mundo que são, de fato, prejudiciais. Tem pessoas que são folgadas, tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que são destrutivas. E se você abaixa a cabeça para essas pessoas e você não sabe impor respeito, falar não, você vai ser dramaticamente prejudicado. Nessas horas sempre aparece alguém que fala: Pedro, mas respeito não se impõe, respeito se conquista. Meu amigo, minha amiga, talvez você nunca tenha conhecido alguém que está lá pontuando alto em uma das 4 dimensões sombrias da personalidade, né? Porque o dia que você conhecer uma pessoa que tem um alto grau de psicopatia, um alto grau de narcisismo, um alto grau de maquiavelismo ou um alto grau de sadismo, não adianta tentar conquistar respeito com esse tipo de gente, não. Você vai ter que aprender a impor. E não é fácil para algumas pessoas, porque algumas pessoas têm uma configuração de personalidade, e personalidade, a ciência da personalidade estuda aquilo que as pessoas por aí chamam de essência. Sabe os padrões emocionais, os padrões de pensamento, os padrões de comportamento e hábitos da sua vida, eles são dramaticamente influenciados pela configuração da sua personalidade. Aliás, vai ter uma aula de ciência da personalidade, uma aula inteira de ciência da personalidade na Jornada do Autoconhecimento. Mas a ciência da personalidade estuda esses padrões. Existe um certo padrão, uma configuração de personalidade de pessoas que têm uma séria dificuldade de entrar em conflito com outros seres humanos. Porque isso te incomoda demais, é um negócio que te faz mal. Você tem até náusea, dependendo do grau que você tem em determinadas configurações de personalidade, é um negócio que te deixa nauseado. A questão é que você vai precisar aprender a fazer isso, porque se você não aprender, vai ter gente passando em cima de você igual trator para o resto da sua vida, e você não tem que tolerar isso. Se você quer entender mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui para um vídeo do canal onde eu falo sobre isso, sobre aprender a impor respeito e falar não. E bora para o 7º hábito que você tem que eliminar da sua vida se você quer uma vida melhor, e ele é o contraponto do anterior. Claro que é importante você saber impor respeito, falar não. No entanto, é igualmente importante você saber ouvir as pessoas com empatia e com compaixão. Porque se você é aquela pessoa que o tempo inteiro está combatendo, o tempo inteiro você está dando porrada, e tem gente que é assim por outra configuração de personalidade, e falaremos sobre isso na Jornada do Autoconhecimento, você vai acabar afastando cada vez mais as pessoas. Cedo ou tarde você vai ser rei ou rainha de um castelo vazio, porque você colheu na tua vida uma série de conflitos e chega uma hora que ninguém mais suporta estar do seu lado. Então é muito importante você saber ouvir as outras pessoas com empatia e com compaixão. Isso não significa abaixar a cabeça para gente folgada, isso não significa abaixar a cabeça para pessoas abusivas, de maneira alguma. Mas significa você dedicar realmente a energia a tentar entender o outro. E nesse mundo onde você sai por aí pelos bares e pelos restaurantes, e você olha as pessoas e está todo mundo olhando para o próprio celular, numa mesa a dois, é um casal que sai uma vez por semana para jantar, e no momento que eles têm para estar ali como casal e conversar como casal, cada um está enfiado com a cara no seu celular. É uma sociedade que, infelizmente, ela promove sim uma tendência ao narcisismo, porque existe uma questão de uma egolatria muito forte nas redes sociais. O estímulo nas redes sociais é para você postar, é para você falar, é para você comentar. Não é para você parar, refletir e ouvir. Eu acho que um dos últimos redutos onde as pessoas estão realmente ouvindo um pouco mais é aqui, no YouTube, porque nas outras redes sociais o objetivo é fazer com que você fale, comente, poste. É isso que as redes sociais te estimulam a fazer. Então,
Nós somos incentivados a não ouvir as outras pessoas. E quando você não ouve as outras pessoas, numa escuta que seja ativa de fato, quando você investe tua energia para tentar compreender o outro, quando você faz isso, pode ter certeza que você está esfacelando os laços das suas relações. Quando você faz isso num casamento, num namoro, isso é o início do fim. Saiba que essa relação está sendo destruída aos poucos. Quando você faz isso na tua empresa, seja você que é líder ou você que, enfim, está trabalhando com o teu time, saiba que você está fragilizando os laços profissionais e diminuindo a probabilidade de que você seja promovido. Quando você que é empresário faz isso com a tua equipe, saiba que você, no fim das contas, tem a probabilidade de perder pessoas importantes da sua equipe. Enfim, não importa qual é a esfera, a escuta ativa, você investir energia para ouvir o outro e entendê-lo em profundidade, é essencial para que você forme bons laços nas suas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. E esse equilíbrio de, por um lado, saber ser combativo quando isso é necessário, impor respeito, saber falar não, e por outro lado, ser empático, saber ouvir, saber de fato se interessar pelo outro para fortalecer a relação entre vocês. Gente, esse equilíbrio é super difícil e a maioria das pessoas erra a mão. Pesa demais ou é combativa demais, ou pesa demais aqui e acaba baixando a cabeça para a pessoa que é abusiva e não sabe falar não. É importante você tentar cultivar esse equilíbrio. Não é nada fácil, mas é extremamente necessário. E o 8º hábito que você tem que eliminar da sua vida se você deseja uma vida melhor é o hábito de confundir insistência com persistência. E muita gente faz isso. O que eu vejo de gente insistindo, tentando se espremer onde a pessoa não cabe. E aí eu digo, para de se espremer onde você não cabe. Para de ficar insistindo em projetos, carreiras, relações, enfim, quaisquer empreitadas que simplesmente não fazem sentido para você. Você precisa saber discernir o que é a persistência, que é você, de forma corajosa, com boa energia e disposição, se dedicar e aceitar que haverá tropeços em todas as grandes empreitadas da sua vida. Isso é muito importante. Mas é igualmente importante você perceber quando um barco está afundando e você tem que pular fora dele, quando uma âncora está te prendendo e te impedindo de navegar pela sua vida. E esse é mais um equilíbrio super difícil da vida humana. Como é que você faz para você saber se você deve ou não continuar persistindo ali, se você já está flertando com a insistência? E uma dica que eu costumo dar, é uma ferramenta simples que eu costumo dar, e já dei aqui em outros vídeos do canal, você que já é velho de guerra deve ter ouvido, mas é basicamente você fazer algumas perguntas. Olha para a situação que você está vivendo e pergunta, cara, ficar aqui, permanecer aqui, está me tornando alguém melhor? Sim ou não? Ficar aqui, permanecer aqui, está fazendo com que eu tenha mais respeito por mim mesmo ou menos respeito por mim mesmo? Essas duas perguntas, elas já dizem muito sobre o lugar onde você está, porque se você está num lugar que está te tornando pior e está fazendo você perder o respeito por você mesmo, provavelmente, talvez você precise dizer adeus a esse lugar. Isso não significa que esse é um lugar ruim, mas pode significar que é um lugar ruim para você. Pode ser que outra pessoa no teu lugar, ela esteja super bem. E não tem problema, as pessoas são diferentes, mas você precisa fazer essas perguntas periodicamente, porque tem muita gente que está, por exemplo, em relações amorosas, onde você vai progressivamente perdendo respeito por você mesmo, onde você vai se tornando uma pessoa cada vez pior, onde você vai enxergando tudo isso, e aí daqui a pouco você é um caco, você é uma versão oca de si mesmo. E aí você está lá paralisado porque você já até perdeu o ímpeto dentro de você de sair dessa situação. Isso é muito triste. Então não deixa que isso aconteça. Observe a sua vida e esteja sempre com as rédeas da tua vida na mão. E aí o autoconhecimento é importante para você se conhecer, se enxergar, se perceber. Verificar se é realmente uma questão passageira ou se é uma questão duradoura que precisa ser corrigida e você talvez deva sair dessa situação. Isso exige maturidade emocional e isso exige, claro, muito autoconhecimento, porque muita gente faz uma versão que é uma versão errada disso, é uma versão imatura disso, que é, na primeira dificuldade, a pessoa pula fora do barco, seja ele qual for, seja ele um barco numa relação, por exemplo. Isso é muito comum nessas relações superficiais de aplicativo que tem por aí. A
pessoa conhece alguém, pô, bacana, ficou alguns meses junto, primeiro probleminha que surge pelo caminho, não, relação tá tóxica, aí ela sai da relação. Nem tudo que é desconfortável é tóxico, nem tudo que você discorda é tóxico, nem toda pessoa que diz algo que te machucou é tóxica. Toma cuidado para não chamar de tóxico tudo aquilo que te desagrada. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre isso, sobre 5 tipos de pessoas tóxicas. Eu explico cada uma delas e uma das coisas que eu falo nesse vídeo é isso, toma cuidado para você não chamar de tóxico tudo aquilo que te desagrada de alguma forma. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui para você assistir, caso você se interesse por esse tema. Mas, essencialmente, você precisa eliminar o hábito na sua vida de ficar insistindo em algo que não merece mais sua energia, mas, ao mesmo tempo, você precisa cultivar o hábito de persistir naquilo que de fato merece. Mais um desses equilíbrios difíceis da vida, mas necessários para que tenhamos uma vida boa. E o 9º hábito que você deve eliminar da sua vida se você deseja uma vida melhor é desejar resultados sem ter competência para tais resultados. Gente, isso é tão comum nos dias de hoje. Abre as redes sociais e aí tem gente prometendo que você vai ficar rico em 7 dias, que você vai mudar hábito em 21 dias, que você vai transformar a tua vida, perder 20 quilos em um mês. Essas promessas completamente estapafúrdias e mirabolantes de rede social. E essas promessas elas são feitas na esfera financeira, na esfera profissional, na esfera pessoal, na esfera de saúde, na esfera das relações. E elas estão criando um delírio coletivo de pessoas que acreditam que merecem ter resultados sem ter a competência necessária para esses resultados. E isso é simplesmente bizarro. Resultado, seja ele um resultado financeiro, profissional, um resultado pessoal, ele é fruto de competência. Competência é algo que você desenvolve, é algo que você investe de si mesmo muita energia, tempo, recurso para desenvolver. E conforme você vai desenvolvendo e mergulhando, você vai se tornando cada vez mais competente. Você se tornar competente em uma área exige muita dedicação. Tem um clássico livro do Malcolm Gladwell onde ele fala sobre isso. E aí ele colocou aquele número que muita gente fala por aí. Para você se tornar expert em alguma coisa, você precisa de 10.000 horas praticando aquilo. Esse número não é um número científico, tá? É um número que, enfim, baseado nos estudos que ele fez que não foram científicos, ele chegou a isso. Não sei se é 10.000 horas, não sei se é 15, não sei se é 20.000, mas que são milhares de horas de dedicação para você se tornar competente em alguma coisa, são. E quem te disser o contrário está mentindo para você. E se você acredita nessas promessas de que você vai se tornar extremamente competente em alguma coisa, em uma semana, em um mês, em poucos meses, ganhando milhares de reais e não sei o que mais, cara, então aí o problema é seu, porque você é meio tonto de acreditar nessas coisas, tá? Eu tô falando isso de uma forma empática aqui com você, é pelo seu bem que eu tô falando isso, tá? Para de acreditar nessas promessas de canto de sereia de pessoas que estão por aí dizendo que você vai revolucionar a sua vida sem você ter que investir de verdade para se tornar competente naquilo. Sabe como você vai ser um bom marido, uma boa esposa? Investindo de si mesmo para se tornar cada vez mais competente numa relação amorosa. Sabe como você vai se tornar um bom pai? Investindo de si mesmo para se tornar competente como pai, como mãe. Sabe como você vai se tornar um bom profissional e ganhar muito dinheiro? Investindo muito para você se tornar competente e obter os resultados financeiros que vêm com isso. Só que o mundo de hoje é um mundo onde, bizarramente, as pessoas estão esperando o resultado sem ter competência para tal. E no fim das contas, para mim, essa é a melhor definição de pessoa mimada que existe. A pessoa mimada é uma pessoa que dissociou na mente dela resultado de competência. Ela acha que ela merece resultados sem ter competência para tal. E isso é uma coisa que você vê dentro das empresas, você vê nas famílias, você vê no condomínio, quando você tem reunião de condomínio, você vai ver isso em todo lugar. Infelizmente, está na moda você achar que merece resultado sem ter competência para tal. Então, você que está aí me ouvindo, eu tenho certeza que você quer resultados bacanas, seja na sua vida pessoal, familiar, amorosa, financeira, profissional. Se você quer bons resultados, aceite que você vai ter que ter muita paciência e muita dedicação. Milhares de horas dedicadas com conhecimento, tá? Com estratégia, do jeito certo, para você se tornar cada vez mais competente naquilo. Sem competência, não existe resultado. E o 10º hábito que você deve eliminar da sua vida se você quer uma vida melhor é o hábito de viver como um impostor, em vez de reconhecer, aceitar e melhorar os seus defeitos. A grande questão é a seguinte: se você não tem a competência necessária para ter os resultados que você deseja na sua vida, como eu falei antes, e você não reconhece que você é incompetente ainda, por enquanto, nessa área da sua vida, seja ela qual for, pessoal ou profissional,
E você coloca uma máscara, e é muito fácil fazer isso nas redes sociais, parecer competente para as pessoas, né? Essa vitrine de perfeição e de competência extrema que a rede social permite que todos coloquem. Toma cuidado, porque se você está colocando uma máscara de competência, mas por trás dessa máscara você é incompetente, no fim das contas, não é síndrome do impostor quando você é um impostor de fato, entende? Síndrome do impostor é quando você não é um impostor e se sente como tal. Só que no mundo de hoje a gente precisa ver o contraponto disso. Tem um monte de gente que é impostora e que fica tentando sustentar uma máscara de competência, ou seja lá o que for, achando que a competência vai surgir se você fingir o suficiente. E não é assim. Competência se desenvolve com estratégia, com conhecimento, com extrema dedicação. É muito mais maduro da sua parte você reconhecer os seus defeitos e investir pesado para melhorá-los do que você ficar tentando ostentar uma máscara falsa para as pessoas acreditarem que você é competente quando na verdade você não é, porque cedo ou tarde você não vai mais conseguir carregar essa máscara. E lembre-se disso que eu te falei. Se você é um impostor e está carregando uma máscara para esconder a tua verdade, então não é síndrome do impostor, é porque você é impostor de fato. Reconheça isso, saiba trabalhar isso de forma madura, busque conhecimento de verdade, invista, dedique-se de verdade a melhorar aquilo em você que precisa ser melhorado para você se tornar verdadeiramente competente. E aí você não vai precisar segurar máscara, você será competente. E quando você se tornar competente, sabe o que vem junto? Vem autoconfiança, vem autoestima, você se sente melhor, tuas relações melhoram. Mas para isso você precisa ter a honestidade de reconhecer que existem defeitos, existem coisas que você pode melhorar, e aí se dedicar de verdade, com paciência, com investimento pleno de si, para você desenvolver essas coisas. Esse é o caminho para você tirar máscaras e parar de ostentar máscaras e mostrar tua cara para o mundo com orgulho de quem você é. E o 11º, o hábito número 11 que você deve eliminar da sua vida se você deseja uma vida melhor, é o hábito de adquirir informação e não mudar seu comportamento. Por exemplo, você chegou até aqui nesse vídeo. É você chegar até aqui nesse vídeo, sair dele e continuar igual. E continuar a mesma coisa. E tanta gente faz isso, gente. A pessoa gosta das coisas que ouve, que aprende, só que ela não implementa na vida. E não adianta, você precisa, de fato, transformar essa informação em conhecimento prático na sua vida e ninguém vai agir por você. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai amar por você. A vida é tua e a responsabilidade da tua vida é tua. Ninguém vai cuidar melhor de você do que você mesmo. Não delega a tua vida, seja para quem for, para o professor como eu, não delega a tua saúde para o médico, não delega a tua alimentação para o nutricionista. Não, o responsável pela sua vida é você. Claro que você pode buscar apoio, conhecimento em pessoas que sabem mais do que você, não há problema algum. Mas no fim das contas, quem trilha a tua vida é você. Se você chega ao final de um vídeo como esse e você não sai daqui pelo menos 1% mudando suas ações, a maneira como você age de fato, de que adiantou você ter ficado esse tempão todo comigo aqui nesse vídeo? Foi perfeitamente inútil. E, portanto, abandone esse hábito de ficar adquirindo informação sem mudar o seu comportamento de fato. Quero reiterar para você o convite para você participar da Jornada do Autoconhecimento. É um passo sólido e firme para você realmente investir no seu autoconhecimento. Custo zero, é um evento gratuito. É você investir teu tempo, tua dedicação, por uma semana. Claro que se você deixar para depois, os conteúdos serão tirados do ar. O link para a Jornada do Autoconhecimento está aí, fixado no topo dos comentários e também na descrição do vídeo. E eu quero também parabenizar você por ter chegado até aqui, porque a vasta maioria das pessoas não chegou até aqui. Num vídeo como esse, desse tamanho, 25% das pessoas chegam até o final. Você já é uma exceção nesse sentido. Então não deixa a peteca cair, vamos junto para a Jornada do Autoconhecimento. Parabéns por ter concluído. Comenta aí embaixo, cheguei até o final e valeu a pena. Esse é um ritual que eu criei aqui no canal, porque quando os preguiçosos começam o vídeo e tem bastante gente falando que chegou ao final e valeu a pena, isso estimula mais pessoas a chegarem aqui até o final desse vídeo. Isso faz com que o conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui em mais esse vídeo. Se você quiser continuar assistindo, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que eu tenho certeza de que você vai gostar. E se você quer conhecimento científico para desenvolver sua carreira e vida financeira, eu deixo esse vídeo aqui. Tenho certeza também que você vai gostar. Grande abraço e eu te espero lá na Jornada do Autoconhecimento.